Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e finalmente chegou a terça-feira. Terça essa muito mais esperada do que o final de semana, porque hoje é dia de reunião com Alex Teixeira e também dia de apresentação do atleta ao Vasco da Gama. A gente vai trazer todos os detalhes dessas informações, dessas notícias que, é claro, agitam o torcedor vascaíno, mas também falar sobre muitas outras novidades. Ontem, na parte da noite, tivemos a notícia se tratando do atacante Mikael, que pertence a um clube do futebol italiano e foi sondado pelo Vasco da Gama. O Vasco segue no mercado buscando o seu atacante para o restante da temporada. Falar também sobre a aposentadoria do Leandro Castan, Fernandão, outro atacante também com as características de centroavante, que foi aí sondado, no meio da torcida vascaína, teve o seu nome ligado ao Vasco da Gama nessas últimas horas. Vamos explicar essa situação e muitas outras novidades. Mas antes, rapidamente, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva, deixe também o seu like. Vamos tentar aí chegar na meta dos 1000 joinhas para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais torcedores vascaínos e principalmente, é claro, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece dentro do Gigante da Colina. Hoje o Vasco passa por um momento muito bom, um momento de muitas informações e, é claro, você não pode perder absolutamente nada. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar aqui esse vídeo falando sobre a situação do Mikael. O Mikael, que é um atacante jovem, cria das categorias de base do Sport Recife, ele que tem aí apenas 23 anos e hoje pertence ao Salernitana, um clube do futebol italiano. Nessa última temporada, pelo Salernitana, ele teve 7 partidas e nenhum gol marcado. Ele que chegou aí no meio da temporada do futebol europeu, Jogou algumas partidas pelo Sport no início desse ano, pela Copa do Nordeste, teve destaque por lá. Em 3 partidas foram 5 gols marcados, para você ter noção de como é de qualidade o Mikael. E devido a essa característica muito boa, se transferiu para o futebol italiano, chegou no meio da temporada, não teve muitas oportunidades e agora busca o retorno ao futebol brasileiro. E muito provavelmente nessa próxima janela de transferência, que começará no dia 18, ele estará retornando a um clube aqui do Brasil. E a gente teve informações nessa noite de segunda-feira que o Vasco da Gama sondou a situação do atleta. Isso daí foi inicialmente apurado pelo Papo na Colina, através do jornalista Juan Lima, e realmente também confirmado por outras páginas que cobrem o dia a dia do Vasco da Gama. O Vasco chegou assim a iniciar conversas com os representantes do atleta e interessou. O Vasco se interessou pelo jogador de 23 anos que está ali dentro do que a empresa norte-americana, que estará tomando conta do Vasco a partir do mês de agosto, tem como projeto para o Gigante da Colina. O jogador foi comprado pelo Salernitana pelo valor de 14 milhões de reais no dia 22 de maio. Mas a Salernitana, por não querer também o atleta, busca o seu empréstimo, nessa próxima janela. Atualmente o Internacional e o América Mineiro têm um interesse pelo jogador, além do Vasco. Porém, infelizmente, com relação ao Gigante da Colina, não passou de um interesse, não passou de uma sondagem, porque ontem na parte da noite também foi confirmado através do empresário que de fato o Vasco sondou a situação do atleta, mas até o momento não avançou em apenas um interesse. O que ele ganha atualmente no Salernitana é um salário fora da realidade atual do Vasco da Gama. O Salernitana até realmente o emprestaria, mas com o Vasco pagando todo o seu salário, que hoje gira algo em torno dos 430 mil reais, um valor completamente fora daquilo que o Vasco pode pagar. Ou seja, com tudo isso, o Vasco tem um interesse na contratação do atleta, jogador jovem, 23 anos, 9, posição que o Vasco procura no mercado, mas o Vasco não tem condições de pagar 430 mil reais de salários mensais. Claro, visando a chegada da 777 Partners, visando o interesse da empresa norte-americana, visando também um desejo de contar com o atleta e pagar os 430 mil reais, aí pode acontecer. Mas por enquanto, como a empresa norte-americana ainda não é a dona da SAF do Vasco, o Vasco sondou, se interessou, bateu com relação aí aos salários e deu passos para trás. Quem sabe daqui a 20 dias, com a 777 dentro do Vasco,
Caso o Mikael ainda esteja sem um clube, a situação pode acabar mudando e ele chegando dentro do Gigante da Colina. Porém, por enquanto, não passou de um interesse, não passou de uma sondagem, ele deve fechar ou com o América Mineiro ou com o Internacional. Você que está assistindo o vídeo, acha que vale a pena pagar R$430 mil mensais pro Mikael? Deixa aí a opinião nos comentários. Vasco se interessou, mas demonstra que está aí à procura de um 9 no mercado. E ontem, inclusive, também, ainda falando sobre esse assunto do 9, né, o homem-gol do Vasco para o restante da temporada, teve aquela live do Alex Teixeira, lembra? Que o irmão dele, o Eduardo Teixeira, colocou um vídeo falando que o Alex Teixeira ia pro Vasco, iria se apresentar hoje. Se você ainda não viu esse vídeo, corre lá no vídeo que a gente postou ontem na parte da noite, às 8 horas, informando para vocês essa situação. Então, durante a live, havia duas pessoas participando, o Alex Teixeira e o Fernandão. Quem gravava era o Eduardo, no caso, irmão do Alex. E durante a live, o Eduardo Teixeira, ele fala sobre o Fernandão. Fernandão, que hoje é um jogador de 35 anos, com uma idade, de fato, sim, muito avançada. Ele atualmente, inclusive, está livre no mercado, teve destaque aí por vários clubes do futebol mundial, teve destaque por Flamengo, teve destaque por Bahia e teve destaque por Fenerbahçe. Ele é um dos grandes ídolos da história do Fenerbahçe, clube do futebol turco. Para vocês entenderem do que eu estou falando, em 3 temporadas o Fernandão teve aí 50 gols marcados, foram 50 gols marcados em 99 partidas, uma média superior à de meio gol por jogo. Ele é um grande ídolo aí do clube turco. Quando retornou ao Brasil, jogou pelo Bahia, jogou pelo Goiás, inclusive em 2020 foram 10 gols em 24 jogos. É um atacante 9, de origem, fixo, centroavante, posição essa que interessa ao Vasco. E durante a live de ontem, o irmão do Alex Teixeira falou sobre isso. A gente vai já voltar com o vídeo, mas antes, para realmente entender o que está acontecendo, dê uma olhada aí nas palavras do Eduardo Teixeira, irmão do Alex, falando sobre o Fernandão. Pensou essa dupla aqui lá? Só dá no meio. Bora, hein? Aqui, mano. Que vai fazer muito gol, pô, esquece. Difícil. Aí ele larga lá. Fazer uma campanha pra levar um homem, vamos? É 18 ou 12? O homem vai fazer gol artilheiro. 23, não vai. Aqui já tá certo. Então, como vocês viram aí, né? O Eduardo, ali durante a live, feita, no caso, em outra rede social, falou, poxa, traz o Fernandão, leva também o Fernandão, seria um excelente atacante, iria fazer muito gol no Vasco, algo desse tipo que ele falou. E a partir disso, muitos torcedores vascaínos começaram a imaginar que junto com o Alex Teixeira, o Fernandão também iria chegar. Mas só para esclarecer essa situação, não, rapaziada, não há um interesse por parte da diretoria em trazer o Fernandão. O Alex Teixeira tem 32 anos, mas é um ídolo do Vasco. O Fernandão hoje tem 35, não tem nenhuma imagem associada ao Gigante da Colina, o que dificulta e inviabiliza completamente qualquer tipo de negociação com o jogador. Não houve um posicionamento aí por parte do Vasco com relação ao atleta, mas o nome dele não foi tratado pela diretoria e com toda certeza dificilmente também será tratado nos próximos dias com relação à sua chegada ao Vasco da Gama. Teve destaque no Fenerbahçe? Teve também no Bahia, teve também no Goiás, mas hoje tem 35 anos, está 2 temporadas sem atuar em nenhum clube e mesmo que o Vasco precise, né, tem aí realmente a procura por um 9 no mercado, esse jogador não será o Fernandão. Tranquilo? Só para esclarecer essa situação que foi motivo de dúvida aí ontem com relação à possível chegada, do jogador. E agora sim, falar sobre a principal notícia dessa terça-feira. Alex Teixeira. Hoje é terça. Hoje é um dia que o torcedor vascaíno está esperando muito mais do que sexta, do que sábado, do que o final de semana. Porque hoje, muito provavelmente, é o dia de apresentação do Alex Teixeira. Está confirmado pelo Vene Casagrande, pelo Lucas Pedrosa, por vários outros jornalistas também, que hoje o Alex Teixeira estará se apresentando no CT Moacir Barbosa, ou aliás, se reapresentando, já que ele está retornando ao Vasco, ele se reapresenta ao Gigante da Colina. O que irá acontecer? Qual é o cronograma dessa terça-feira? O Alex Teixeira vai ao CT para conversar com o Jorge Salgado, presidente do Vasco, com o Carlos Brasil, gerente de futebol do Vasco, e com o Vitor Roma, vice-presidente de marketing do clube. O grande objetivo dessa reunião é, claro, detalhar aí as questões contratuais, salário, tempo de contrato e detalhar também a proposta, o projeto de marketing que o Alex Teixeira irá realizar dentro do clube, personificar o Alex Teixeira como ídolo. Essa é a grande ideia hoje da diretoria vascaína. Inclusive na cláusula contratual, a gente teve a informação nessa noite de segunda-feira
que terá metas. Alguma dessas metas é o alavancamento dos sócios torcedores, no caso o aumento aí do número de sócios, tratando da chegada do Alex Teixeira, vendas de camisas, vendas de produtos, tudo isso irá, alguma parte aí, né, desse valor irá ser revertido ao próprio jogador, porque ele está recebendo pouco no Vasco da Gama. Ele vai receber um salário de Série B do Campeonato Brasileiro. Ele aceitou essa redução salarial para vestir a camisa do Vasco. E caso ele queira ficar no ano que vem, o contrato dele será renovado, com metas, com um valor salarial maior, mas para essa competição, para esse ano, ele estará recebendo um salário muito reduzido. Então na cláusula contratual estará envolvendo isso: venda de camisas, aumento dos sócios torcedores e, no caso, também um alavancamento por parte do salário do próprio atleta. Então, ele estará se reunindo com a diretoria para isso. Volto a repetir: Jorge Salgado, Carlos Brasil e Vitor Roma. E caso a reunião for favorável para ambas as partes, ali mesmo no CT, ele já estará realizando os exames médicos. Essas são as informações que a gente tem. Tudo pode ser resolvido amanhã. Eu, sinceramente, acho difícil que o Vasco anuncie o Alex Teixeira nessa terça-feira, mas pode sim fazer com que ele hoje mesmo, no caso, já realize os exames médicos. O Fábio Azevedo ontem trouxe uma informação importante também sobre isso. Esclareceu que o contrato seria até dezembro e com opção de renovação por mais 2 temporadas com metas e bônus a partir do ano de 2023. Expectativa muito grande aí por parte do torcedor vascaíno. O cria das categorias de base está voltando e com certeza vai dar outra cara para esse setor ofensivo do Vasco, que hoje é tão ruim. Essa é a grande realidade. Hoje o ataque do Vasco é ruim e com o Alex Teixeira o Vasco terá uma sobrevida. O Vasco terá um jogador diferente ao lado do Nenê para jogar naquele meio do campo, né? Falar meio do ano, aquele meio do campo, e com certeza muita coisa vai sair dali. Tá empolgado, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Deixa aí nos comentários também o hashtag Alex Teixeira no Vasco. Vasco 100k de sócios é o grande objetivo aí do torcedor vascaíno. E hoje é dia de Alex Teixeira, o Alex Teixeira Day. Vamos que vamos, expectativa grande aí sobre o retorno do atleta. E 3 informações rapidinhas aqui para vocês antes da gente encerrar. Primeiro, Castan. Ontem o jogador anunciou oficialmente a sua aposentadoria. Ele que estava vestindo a camisa do Guarani ainda nessa Série B do Campeonato Brasileiro, junto com a equipe paulista, os dois chegaram a uma rescisão amigável e após essa rescisão anunciou a sua aposentadoria, do futebol. Vasco e Ambev. Antes, um grande abraço aí pro Castan, desejar todas as sortes dele aí também pro futuro do atleta. Vasco e Ambev. O Vasco ontem veio a público anunciar oficialmente que a Ambev não é mais parceira do gigante da colina. Parceria entre os dois clubes que perdurava há anos chegou a um final por decisão da própria empresa e o contrato entre ambos não será renovado. E para finalizar, Maurício Souza. Mauricinho, atual treinador do Vasco, busca aí trabalhar com um elenco entre 28 e 30 jogadores para essa próxima temporada. Por isso, há uma longa lista de dispensa, onde nela já se encontra Bruno Nazário e Isaac. O MT estava nela, indo para o Goiás, deu problemas de negociações, e a gente vai informar tudo o que está acontecendo para vocês no Fala Gigante, no vídeo da parte da tarde. Então também corre para lá, por volta aí 1h, meio-dia e meia, 2 horas, a gente estará postando para você ficar por dentro. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o vídeo. Muito obrigado, você esteve no Acorda Vascão. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe. E hoje ainda tem mais 2 vídeos para você. E como eu sempre falo aqui, um grande abraço e saudações vascaínas.